Bom dia, queridos, graça e paz. Mais uma vez eu quero chamá-lo então a abrir a palavra de Deus no Salmo 119. Nós vamos continuar hoje a partir do versículo 137. Salmo 119, versículo 137. Peço que todos acompanhem a leitura. Então, você também que nos visita, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Após o que nós vamos orar, pedindo a direção de Deus, e vamos orar também pela tia Fran durante toda essa semana, e vamos orar aqui pedindo a bênção do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus então. Diz assim no texto da palavra do Senhor: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Peça que o Senhor aquiete seu coração. Traga toda a atenção que nos é requerido nesse tempo. Peça que o Senhor conduza a sua alma no entendimento da sua palavra. Amado Senhor, rogamos a Ti mais uma vez que por Tua graça, Pai, misericórdia, mesma graça e misericórdia que nos trouxe até aqui hoje, que nos coloca aqui diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, que o Senhor esclareça ao nosso coração a Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, guia-nos a toda a verdade aqui. Abençoa também a tia Fran, abençoa seus caminhos, seu coração, suas decisões, conduza, Senhor, os seus passos e que o Senhor a guie pela vereda da Tua justiça, Senhor, por amor do Teu próprio nome. Assim pedimos também por cada um de nós aqui, por nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos tratado aqui durante alguns domingos, já de forma incessante, o fato de que o salmista, a partir do versículo 97, começa a fazer muita comparação da lei do Senhor com diversas outras fontes, diversas outras formas de nós compreendermos, avaliarmos a nossa própria vida. Volte seus olhos ao texto, eu quero fazê-lo perceber o quanto que o salmista, reiteradas vezes aqui, traz essa comparação, o quanto que em todo o texto ele coloca como outros, ou como os homens, os quais ele chama de malfeitores, de inimigos, porque desprezam a palavra de Deus,
Versículo 97 diz: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Versículo 105, então ele diz que ela é a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E então o versículo 112, ele mostra o quanto que de forma forçosa, de forma até mesmo o texto hebraico trazendo uma ideia de uma certa violência, induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre e até o fim. E então o versículo 113, ele fala sobre essa duplicidade, o quanto ele aborrece a duplicidade, mas o quanto ele ama a tua lei, exatamente tendo outras fontes, ou aqueles que têm outras fontes para a condução da sua própria vida, da sua alma, e não a lei do Senhor. E então ele diz: eu amo a lei do Senhor, tu és o meu refúgio, o meu escudo. E ele justifica tudo isso por causa do temor que ele tem por Deus, versículo 120. E então, versículo 121, ele fala quanto ele tem praticado a justiça e pede para que o Senhor não o entregue aos seus opressores. E então pede para que o Senhor fique como seu fiador. Afinal de contas, ele tem colocado de fato toda a esperança, toda a vida dele na salvação do Senhor e na promessa da justiça do Senhor. Versículo 129, mais uma vez ele ressalta o quanto que os testemunhos do Senhor é que são admiráveis, e a revelação da palavra do Senhor é que traz o esclarecimento, ilumina o entendimento até mesmo dos simples. E então, 133, ele pede para que o Senhor firme os passos dele exatamente na sua palavra. Agora, versículo 137, que é o início do texto da nossa meditação nessa manhã. O salmista, mais uma vez, traz aqui de volta o quanto o Senhor é justo e quanto os juízos dele são retos. Trocando aqui em miúdos, seria: não há sequer um juízo de Deus, uma determinação de Deus, uma vontade de Deus que não seja correta, que não seja justo, que não seja reto. Então, o salmista inicia trazendo essa sentença, dizendo: tudo o que é o juízo do Senhor é estritamente reto, perfeito. Não há um juízo dele que não seja plenamente correto e perfeito. Dentro do contexto em que ele está fazendo essa comparação com outras fontes de conhecimento, de verdades, ou de supostas verdades, para que a gente conduza a nossa vida, ele agora introduz a ideia de que, diante de tudo isso que nós vivemos e conhecemos, diante de tudo o que nós construímos, apenas aquilo que vem da parte do Senhor é que nós podemos ter como profundamente reto e justo. Versículo 138, observe então, ele diz: os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. A ordem, para que a gente possa compreender melhor, seria: tu ordenaste justiça e verdade grandemente, imensamente, nos teus testemunhos. A ideia aqui é que há uma ênfase, houve uma excessiva justiça e verdade nos testemunhos do Senhor. Tudo que ele faz é reto, e a justiça e a verdade profunda em toda a sua palavra, em todos os teus testemunhos. Seria, como na versão corrigida fiel: os teus testemunhos que ordenastes são retos e muito fiéis. Seria então essa doutrina da lei do Senhor, o ensino da lei do Senhor, sendo profundamente exaltado aqui, para que ninguém invente, ninguém tente por si, ou a partir do seu próprio conhecimento, a partir da sua própria opinião, criar
um outro padrão de conduta, uma outra forma de justiça, além daquela que é exibida na lei do Senhor. E aqui é interessante, querido, perceber porque, naturalmente, nós temos uma tendência a criarmos padrões de condutas, naturalmente temos uma tendência a buscarmos formas de retidão que nos façam bem, que nos façam nos sentirmos bem. É próprio do ser humano estabelecer algumas condutas de vida, algumas formas para a sua vida, que fazem com que ele se convença de que ele tem sido justo, de que ele tem andado em justiça, de que ele tem andado em retidão, e dessa forma ele se sente melhor. Mas observe, a grande questão aqui está na exclusividade do mandamento do Senhor, das leis do Senhor, da palavra de Deus, que é a única que pode, de fato, nos conduzir por um caminho estritamente reto e estritamente justo, verdadeiramente justo e reto. Todas as outras formas e todas as outras tentativas que temos e que construímos para nos sentirmos retos, nos sentirmos melhores, nos sentirmos mais virtuosos até, são caminhos que não procedem do Senhor, são caminhos que não dão glórias ao Senhor e são caminhos que não nos fazem realmente caminharmos pela justiça divina, mas pela justiça humana. João Calvino diz que essa exaltação da lei de Deus é necessária, visto exatamente que todo homem se deleita. Observe, nós encontramos prazer em formular para nós mesmos, ou para si mesmos, novos padrões e novos símbolos de justiça. Para não passar desapercebido, observe, por exemplo, o quanto que em meio a uma tragédia que temos presenciado, temos acompanhado nas mídias, na TV, nós temos visto quantas pessoas têm tentado se mostrar virtuosa por um simples ato de fazer aquilo que deve ser feito. E muitos se põem, inclusive, na internet para procurar policiar aqueles famosos que, de repente, não fizeram nada, não se moveram, não doaram. E quando doaram, muitos criticando até a quantia que foi doada, porque podia doar muito mais, porque podia fazer muito mais. Nós estamos o tempo inteiro encontrando e buscando novas formulações e novas tentativas de nos convencermos a nós mesmos de que somos justos, de que somos louváveis, de que somos virtuosos. Até mesmo quando estamos fazendo aquilo que é a simples obrigação humana, aquilo que é o mais, ou o mínimo que se pode esperar de um ser humano, é socorrer aquele que está em risco de vida, e quando aquilo está ao seu alcance. Ser humano pressupõe isso, pressupõe uma ação. Quando alguém está precisando, você se move, simplesmente porque você é um ser humano. E quando isso é retirado de nós, nós estamos nos desumanizando. E quando nós estamos valorizando outras coisas no mesmo nível da própria vida humana, nós também estamos nos desumanizando. Nós estamos dizendo que a vida humana tem um valor igual a qualquer outra vida, e isso não é a verdade que procede da palavra de Deus. Mas então observe, se o mínimo que se espera de um ser humano é que reaja em favor do necessitado quando este está ao teu alcance, quando nós tentamos fazer disso que é o mínimo que se espera de nós, aquilo pelo qual nós nos sentimos mais virtuosos, nós estamos colocando o sarrafo daquilo que nós devemos alcançar num nível baixíssimo, porque aquilo que a palavra de Deus, a justiça de Deus, aquilo que ela requer de nós, é sempre muito mais excelente, é sempre muito superior àquilo que nós julgamos como sendo atos louváveis, atos
virtuosos, atos bondosos que o ser humano pode praticar. E é exatamente por isso que nós precisamos de Cristo. É exatamente por isso que há a necessidade no meu coração e no seu coração da redenção que há em Cristo Jesus. Porque a exigência que a lei de Deus requer de nós é muito mais alta, muito mais elevada do que qualquer ser humano possa alcançar, possa atingir. Versículo 139, então. Observe como há um tipo agora aqui, uma figura de Cristo sendo colocada, porque o próprio Cristo usa essas palavras do salmista para nos mostrar exatamente que há um parâmetro aqui de excelência, que na lei de Deus é exposta, e aquele que veio cumprir a lei de Deus de forma perfeita, que é Cristo, ele é esse que o zelo pela lei do Senhor, o zelo pela lei do Senhor não ser cumprida, obedecida, o consome. O salmista diz: o meu zelo me consome porque os meus adversários esquecem da tua palavra. Eu quero pensar com você aqui pelo menos 3 questões dentro desse versículo. Primeiro é que o sofrimento dele, aquilo que consome a alma dele, é o desvio da palavra de Deus. Aqueles que se desviam da palavra, aqueles que não obedecem à palavra, ou aqueles que se esquecem da palavra de Deus, aquilo gera um sofrimento no coração do salmista. E é aqui onde nós encontramos esse perfeito tipo de Cristo, porque a vontade de Deus que é expressa na palavra de Deus é aquela que Cristo diz que veio cumprir. A comida, a bebida dele, o respirar, todas as ações, todos os seus movimentos, foi fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus. Ele não veio revogá-la, ele veio cumpri-la, ele veio torná-la plena e esclarecê-la de forma plena para cada um de nós, de forma que aquilo que nós pensávamos que era somente assim, ele eleva o sarrafo, ele eleva o nível para que nós possamos compreender que o nosso salto precisa ser muito maior, o avanço que nós precisamos ter na santidade, na busca pela retidão da palavra de Deus, é muito mais excelente e mais elevado do que tudo aquilo que nós possamos alcançar por nossa própria força. O zelo pela palavra de Deus é que consome a alma do salmista. O zelo pela obediência da palavra de Deus era o que consumia a vida de Cristo, e é exatamente este sofrimento que ele recebe na cruz do Calvário por causa do meu e do seu pecado, porque nós temos nos desviado da obediência da palavra de Deus. É a vontade de Deus ser rejeitada por nós que levou a todo aquele sofrimento a Cristo. É isso que é o nosso pecado. O que é o nosso pecado, senão simplesmente não cumprir cabalmente, à risca, todos os preceitos que a palavra do Senhor de Deus nos traz. É o sofrimento que é causado no seu coração é pelo desvio, é pela rejeição, o esquecimento da palavra de Deus. Mas algo que ele chama aqui de adversário, e que muitas vezes nos falta a percepção dessa realidade bíblica. Os adversários do salmista, que é exatamente o adversário de Cristo, é o adversário da igreja, é o adversário daquele que quer andar em temor, em fidelidade, aquele que quer andar com o Senhor, é aquele que se esquece da palavra de Deus. Certamente, querido, o maior adversário que temos não é aquele que muitas vezes declaradamente não concorda, não crê e não quer ouvir a palavra de Deus. Mas como Paulo diz na sua primeira carta, aqueles que nós devemos sequer comer com eles são aqueles que, se dizendo santos, se dizendo cristãos, continuam a viver na impureza, continuam a viver na mentira, continuam a viver na idolatria, continuam a viver distantes da obediência e sequer
fazendo qualquer movimento para buscar cada vez mais o aperfeiçoamento que há na palavra de Deus. Esses o salmista chama também no versículo 4 do Salmo 15, dizendo que aquele que habita, aquele que habita no tabernáculo, aquele que habita no monte do Senhor, são aqueles que têm o réprobo por desprezível aos seus olhos. Observe, o que o salmista está dizendo é que a comunhão que temos com Deus, ela passa pela percepção que os nossos olhos têm e o nosso coração desprezar aqueles que não amam e não observam e não honram a palavra de Deus. Mas o salmista não deixa simplesmente nessa afirmação negativa, ele também afirma que tem em mais alta estima, honra aqueles que temem ao Senhor. Observe que a busca por um zelo em nosso coração pela palavra de Deus passa pelo movimento ativo da nossa vida e do nosso coração em zelar, em honrar, em dar honras àqueles que amam a palavra de Deus, àqueles que têm prazer na palavra de Deus. É aquilo que o salmista diz que tem como aqueles que são próximos a Ele. Ele quer perto dele aqueles que temem a Deus. E muitas vezes, irmãos, as nossas companhias, as más conversações que nós estamos inseridos, são elas que têm corrompido o nosso coração, a nossa mente, a peneira do nosso coração em saber discernir, peneirar e jogar fora aquilo que não procede de Deus, aquilo que não vem da parte do Senhor para a nossa vida, aquilo que não nos edifica, aquilo que não faz com que o seu coração e o meu coração possa cada vez mais tomar a forma, assumir os mesmos padrões e os mesmos parâmetros que a palavra de Deus traz e requer de cada um de nós. O salmista chama de adversários desde o versículo 97, como tratei aqui no início. Aqueles que se esquecem da palavra de Deus. Irmãos, não é demais repetir que a comunhão dos santos, a comunhão com o corpo de Cristo, com aqueles que temem a Deus, honrarmos uns aos outros no esforço, na labuta, na dificuldade, por cada vez mais deixarmos o pecado e cada vez mais buscarmos a palavra de Deus e a obediência dela. É indispensável para cada um de nós, se quisermos viver realmente uma vida piedosa. A comunhão dos santos, o andar com homens e mulheres que temem a Deus, que amam a sua palavra, que buscam aplicar a sua palavra em cada momento e em cada situação da sua própria vida. Não fazer esse caminho é sempre um caminho de morte, é sempre um caminho de escassez, é sempre um caminho em que eu e você passaremos a andar em sequidão e estio. É no corpo de Cristo que nós podemos encontrar a mediação, a comunhão de cada um dos irmãos, da palavra de Deus, do Espírito do Senhor, para nos nutrir cada vez mais e nutrir no nosso coração o zelo que consome a nossa própria alma, quando vemos que cada vez mais no nosso mundo pessoas têm se esquecido da palavra de Deus. Mas observe que o salmista, como um tipo de Cristo, ele jamais poderá ser aquele que assumiu o nosso lugar. Ele jamais pode ser aquele que assume o papel de fato de Cristo. É por isso que ele é só um tipo. Ele aponta, ele é uma sombra daquilo que viria. Ele diz que o desprezo pela palavra de Deus o consome. Esse desprezo pela palavra de Deus também consumiu o próprio Filho de Deus. Mas por causa desse desprezo da palavra de Deus, o Filho de Deus assume o nosso lugar e paga
preço do pecado que era meu e que era seu. E nisso, querido, se eu e você queremos ter alguma esperança de que o nosso coração, nossa alma, tenha zelo por essa palavra e seja consumido quando esta palavra é desprezada, não só pelos outros, mas por nós mesmos, nós precisamos cada vez mais confiar e deixar a nossa esperança completamente no sacrifício que Cristo já fez. É preciso lembrarmos também o quanto nós somos melindrosos, o quanto nós somos extremamente delicados, sensíveis, quando há o erro, quando a afronta, quando o tropeço, quando o vacilo, ele é cometido contra nós mesmos. Observe que o nosso coração, ele é extremamente fragilizado e sensível para toda a ofensa e todo o erro que se comete contra nós mesmos. Somos como que pólvora, e qualquer faísca faz com que a gente exploda, se acenda. Enquanto que as mais graves ofensas que nós cometemos contra o Senhor, muitas vezes são encaradas por nós de forma superficial. O tropeço quanto à palavra de Deus é encarado por nós de forma superficial. O que consome a nossa alma é muitas vezes a ofensa que vem contra nós. É uma palavra, é um olhar, é um gesto que seja, o quanto o nosso coração constantemente é afetado, ferido por coisas assim. Somos delicados, sensíveis demais. Mas muitas vezes a ofensa que vem contra Deus, contra a sua palavra, que nós mesmos cometemos ou que os outros cometem, tem sido aquilo que passa desapercebido e é encarado por nós de forma superficial, de forma até mesmo a negligenciar muitas vezes. Se eu e você, querido, queremos ser inspirados, queremos ser movidos por esse zelo, é em Cristo que eu e você podemos encontrar. Ao mesmo tempo que zelo pela palavra, pela obediência, também uma insensibilidade maior contra aquilo que muitas vezes o nosso coração é tão sensível, é tão melindroso, que são as ofensas que vêm contra nós mesmos de todas as formas possíveis. O caminho que o Senhor Jesus nos chama a viver em sua palavra é um caminho que suporta as dores, é um caminho que suporta as agressões que são dadas contra si mesmo. Mas ao mesmo tempo que esse coração suporta isso, ele se consome quando a palavra de Deus é que é desprezada. Veja que caminho excelente e totalmente contrário àquilo que o nosso coração tantas vezes busca. É quanto a isso que o apóstolo Paulo chama de guardar o resto dos sofrimentos de Cristo que ainda nos resta. Continuar a viver o resto dos sofrimentos de Cristo, a favor da sua igreja, a favor do seu corpo. É deixarmos de sermos sensíveis demais para aquilo que nos ofende e sermos mais sensíveis para aquilo que é afronta a Deus e a sua palavra. Porque a igreja do Senhor é que é o baluarte da verdade, querido. Se a igreja ficar insensível quanto à afronta à sua palavra, qual será mais o nosso serviço ao mundo? Qual será mais o nosso papel no mundo? Versículo 140. Vou tentar ser um pouco mais breve para a gente se adiantar. Puríssima é a tua palavra, e por isso o teu servo a estima. Então,
dentro ainda do mesmo raciocínio que o salmista vem desenvolvendo, fazendo sempre essa comparação da lei do Senhor com as outras fontes. A palavra dele é a lâmpada, a palavra dele é a luz para conduzir os seus caminhos. Agora ele coloca essa palavra como a refinada, o ouro que é refinado. A palavra aqui puríssima é a mesma que é traduzido como refinada. Essa palavra de Deus é uma preciosidade tão pura, tão refinada, e ele então diz assim, é exatamente pela sua pureza, é exatamente porque nela não há erro, nela não há mancha, nela não há nenhuma mácula, que o teu servo estima de forma tão grande. Todas as outras coisas, eu sempre encontrarei alguma falha. Em toda outra fonte de conhecimento, eu encontrarei alguma falha, algum detalhe que eu vou precisar desconsiderar. Mas na palavra de Deus não há nenhuma mancha, nenhuma falha que eu e você devamos olhar e dizer assim, não, isso aqui não é bem assim. Então observe, o nosso pecado está para a palavra de Deus exatamente no desacreditá-la. É quando eu e você começamos a não crer o suficiente, quando começamos a descrer da sua palavra, mas mais do que isso, quando nós começamos a não dar tanto crédito a ela. Veja, são coisas que parecem semelhantes, mas têm as suas nuances de diferença. Quando eu e você não estamos dando o crédito correto, que a palavra de Deus é digna, nós elaboramos um tipo de pensamento assim. Esse texto, ele diz isso, porque na época em que ele foi escrito, não havia o conhecimento científico que nós temos hoje. Na época em que ele foi escrito, não havia ainda o desenvolvimento das ciências humanas que nós temos hoje. Não havia o descobrimento arqueológico dos historiadores quanto a alguns aspectos da humanidade. É por isso que esse texto diz isso. Esse pensamento é exatamente o pensamento que tira o crédito da palavra de Deus. Ela é palavra de Deus, mas ela é limitada, porque nós avançamos, nós conhecemos mais coisas hoje que nós não conhecíamos antes. O que o salmista está dizendo é, a tua palavra não tem um elemento que não seja precioso, que não seja valioso e que não seja completamente apto para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz isso, que toda palavra é inspirada por Deus. Veja, a nossa geração é uma geração que constantemente não quer assumir que descredita a palavra de Deus, mas ela é uma geração que quer a palavra de Deus junto com outra coisa. Querer a palavra de Deus junto com outras coisas é querer Cristo e outras coisas. Você consegue conceber a ideia de que você pode sim adorar, amar somente a Cristo e outras coisas? Não é possível amar e obedecer somente a palavra de Deus e outras coisas. Quando eu e você acrescentamos a conduta da nossa vida, para ser a guia para a nossa vida, outras coisas, nós estamos dizendo a palavra e outras coisas. O salmista está dizendo que só essa palavra é que é pura e é por este motivo que ele a estima. A grande verdade aqui, querido, é que o nosso amor pela palavra de Deus, ele diminui à medida que nós retiramos a centralidade e a exclusividade da palavra de Deus na nossa vida. A nossa estima por essa palavra jamais será a mesma
quando eu e você simplesmente começamos a ter outras coisas como elementos norteadores, condutores para a nossa vida, para o padrão de vida nosso, para a condução que nós devemos tomar em todos os ambientes e locais onde o Senhor nos coloca. Se quero amar a palavra, eu preciso ficar só com ela. Esposas, pensem assim: é possível que o seu marido lhe ame de forma suficiente se ele tiver outras mulheres? Maridos, é possível que a sua mulher ame somente a você de forma suficiente se ela tiver outros homens? Igreja, o Senhor se relaciona conosco dessa mesma forma. Não é possível Ele e outras coisas. Não é possível a sua palavra e outras coisas. O amor diminui. Não sobra. O seu amor pela palavra de Deus, ele vai diminuir na mesma medida em que você começa a abraçar outras fontes, outros valores, outros conceitos que degladeiam, que lutam contra os princípios da palavra de Deus. Então o salmista diz: pequeno sou e desprezado. A ideia é, e todo o salmo, se você tem acompanhado, é esse desprezo pelos homens que o salmista tem se referido. Contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Cada pessoa rende louvor a Deus apenas nessa mesma proporção em que ele se farta dos benefícios que ele encontra somente na palavra de Deus. E aí, dificilmente nós seremos fiéis ao Senhor se o nosso coração não está se fartando, se deleitando naquilo que é a palavra de Deus. O que o salmista diz é: ainda que sendo desprezado pelos homens, eu não abandono, eu não me esqueço dos teus preceitos. Porque ele sabe o quanto ele é puro, ele sabe o quanto ele é reto, sabe o quanto é justo, sabe o quanto é confiável, sabe que naquilo ali ele não tem nenhum engano, naquilo não há nenhuma farsa, naquilo há somente verdade, justiça, pureza e retidão. Ainda que desprezado, ainda que dentro dessa sociedade você possa não estar naquele lugar que talvez você pensasse que deveria estar, no lugar em que pessoas estão e que muitas vezes você olha e diz: eu queria estar nessa mesma posição, eu queria ser dessa forma. O que o salmista diz é: mesmo que pequeno e desprezado, eu não me esqueço dos teus preceitos. Eu não paro, numa ideia mais literal, eu não paro de querer me deleitar nos preceitos do Senhor. É quando você está apaixonado por algo, que você deixa por um instante, e tudo que você vai fazer, você faz pensando em voltar a fazer. Tudo que você está envolvido, você faz pensando: eu queria estar ainda naquele lugar, eu queria estar fazendo aquilo. Então você faz as outras coisas, tenta fazer o mais rápido possível, o mais eficiente possível, para quê? Para ficar livre, para voltar para aquilo que você é apaixonado por fazer. Muitas vezes são aqueles hobbies que nós temos, aquelas atividades que nós não largamos mão por nada, aquelas atividades que eu e você vamos envelhecendo, mas nós continuamos com a nossa cabeça acreditando que dá para continuar a fazer, mesmo que comece a te machucar de alguma forma, mesmo que você comece a sentir de alguma forma que já não dá para ser como era antes, mas a tua cabeça ainda é apaixonada por aquilo. A ideia é: eu não me canso de querer buscar a tua palavra, o meu prazer está nela, eu posso encontrar a maior diversidade na minha vida, eu vou lá, eu continuo fazendo e não estou nem aí para o que possam pensar sobre mim. Por quê? Porque o meu coração está constantemente querendo voltar para aquilo que eu sou apaixonado, para aquilo que o meu coração queima, aquilo que o meu coração está ardendo de amor,
que é a tua palavra, os teus preceitos. 142, então, ele diz: a tua justiça é justiça eterna. A tua lei é a própria verdade. É como se ele quisesse dizer que todas as demais normas da vida, todas as outras instruções que nós podemos receber, elas não passam de apenas sombras, elas não passam de coisas que vão se dispersar, vão se desvanecer. Ele está contrastando, mais uma vez, essa doutrina, esse ensinamento da lei do Senhor, com todos os preceitos humanos, com todas como posso dizer, todas as nossas criações, todas as nossas invenções, as nossas descobertas, tudo aquilo que nós conseguimos desvendar muitas vezes, tudo isso que é produto do nosso labor, do nosso esforço, de uma mente que se cansa, que vai e que continua a pesquisar, a avançar, a descobrir, todas essas coisas, elas se desvanecem, elas passam. Observem as teses científicas, como elas são. Elas passam 10, 30, 50 anos e daqui a pouco uma outra tese entra e diz assim: aquilo que tinha se descoberto não era bem daquele jeito. Agora descobriu-se que era assim, era assado. É assim desde dos estudos dos átomos, quando descobriram e pensava que o átomo tinha uma forma, e daqui a pouco vem, séculos depois, e descobre que o átomo não tem aquela forma que pensava-se lá no início. E não se despreza a inteligência daqueles que começaram a dar os primeiros passos, mas de fato todo o nosso conhecimento é sempre limitado. Todo o nosso conhecimento sempre vem algum outro para dizer que aquilo que se achava que era tão elevado, na verdade ainda falta muito mais. Na verdade ainda é pouco. O que o salmista diz então é que esses preceitos não podem conduzir a nós, fiéis, a nós que queremos viver uma vida piedosa, não pode nos conduzir em sujeição a esses valores, preceitos, conhecimentos, fontes de conhecimento humanas. A nossa sujeição precisa ser constantemente àquela palavra ou a esta palavra que é justiça eterna e que é a própria verdade. Você quer conhecer a verdade? Conheça a palavra de Deus. Você quer conhecer a verdade? Conheça a lei do Senhor, que é perfeita. Pode haver bastante probabilidade, querido, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente investiga. Pode ser muito refinado, mas nunca será totalmente seguro como a palavra de Deus. E então ele finaliza dizendo: sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. E eu não vou me decorrer nisso porque é uma repetição daquilo que já se tratou. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles, e então viverei. O salmista conclui dizendo: a vida que procede da tua lei, ela é completamente diferente daquela que o homem tenta produzir. Dá-me essa inteligência da tua justiça e dos teus testemunhos, e então eu viverei. A vida que procede dos teus testemunhos é que é vida de verdade, é que é vida genuína. A vida que eu produzo pelos meus raciocínios, pelo meu conhecimento, pelas minhas invenções, ela é frágil demais. Mas a vida que procede da tua palavra, sim, aí sim eu viverei. Isso sim é vida. A vida que todos nós queremos. A vida que há em Cristo Jesus. A vida que excede a tudo aquilo que nós possamos imaginar.
a vida que resiste a toda tribulação e angústia, porque ela não é nossa, ela nos é dada. É a vida de Cristo, é o seu Espírito. Querido, feche os seus olhos. Espero que o Senhor conduza o seu coração em tudo isso. Peça ao Senhor agora que conduza a sua vida, seu coração, nesse entendimento, nessa compreensão. Reconheça o quanto você tem falhado, reconheça seu pecado, para que assim encontremos o perdão, encontremos a vivificação do Espírito em nosso próprio ser.